A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos em Cristo Jesus. Mais uma vez, uma grande alegria em poder estar aqui com você para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que vamos estudar mais um trimestre, o segundo do ano de 2024, mais um tema proposto pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, em que temos cada trimestre um assunto para ser dissecado, estudado e compreendido a respeito da nossa Carta Magna, a Bíblia Sagrada, para que nós possamos estar cada vez mais inteirados na verdade bíblica e estarmos aí combatendo toda falsa heresia e vivendo uma vida totalmente voltada para Deus segundo os trâmites da Palavra de Deus. É uma alegria poder trazer aqui para você a primeira lição que nós vamos estudar nesse trimestre, de um tema muito sugestivo da nossa casa publicadora, que é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, a santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista dessas lições é o pastor Osiel Gomes, e ele vai nos trazer aqui 3 lições baseadas na nossa vivência e o nosso estar no reino de Deus, e como nós devemos andar, como nós devemos nos comportar, qual é a nossa esperança, qual é as nossas armas para as lutas que enfrentamos enquanto estamos caminhando nesta vida, que devemos resistir às tentações, resistir ao mal que sobrevém sobre nós, e não se esqueceram nunca da santidade e vivermos aí um verdadeiro céu no meio desse inferno que estamos vivendo. Porque a nossa esperança e a nossa marca é a cidade celestial. Então, durante praticamente 13 lições, 3 meses praticamente vamos estudar, nós vamos aí trazer os estudos a respeito da nossa vida cristã, do nosso cotidiano, da nossa luta diária para estarmos lutando e vencendo para chegarmos aí na Canaã celestial, que é o nosso alvo, é o nosso destino, é a nossa esperança, onde queremos estar ali para sempre com o Senhor. Então, dentro desse contexto, as lições bíblicas vão se desenvolvendo passo a passo, começando com a nossa caminhada cristã, pela porta estreita que devemos passar por ela e andar nela, sempre olhando para o nosso destino, que é o céu, né? E durante essa caminhada nós precisamos saber nos conduzir segundo aquilo que nos é proposto pela grandiosa Palavra de Deus. É claro que no meio do caminho vamos ter inimigos, que vão tentar nos impedir nessa caminhada, porém Deus vai nos dar as armas espirituais para que nós possamos vencer todas as lutas e batalhas que iremos travar e estamos travando a cada dia nessa caminhada, nos esquecendo, e não podemos nos esquecer, que nós não devemos murmurar das lutas constantes que temos e muitas vezes das batalhas que se tornam tão aguerridas, mas nós não podemos murmurar, mas sempre levantar a cabeça e andar vencendo pela fé, E se porventura num deslize, num pecado cometido, nós temos a quem confessar o nosso pecado, e Jesus, que é o nosso intercessor, está à direita de Deus intercedendo por nós, sendo o nosso advogado, pela nossa confissão e pelo nosso arrependimento, nós somos perdoados e continuamos sempre avante, sempre avante. Então, dentro desse conceito, dessa breve explanação daquilo que iremos ver nesse segundo trimestre, nós temos em Filipenses, no capítulo 3, versículo de número 14, o seguinte, quando Paulo escreve: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse era o alvo de Paulo e é o alvo também de cada um de nós, que nós estamos prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana
vontade de Deus em Cristo Jesus, né? Então, nosso chamado, a escolha que Deus fez para nós, a nossa vocação está em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E nós devemos continuar trabalhando e vencendo. E essa live, essa gravação é feita pela Escola Dominical do Departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Londrina, no estado do Paraná. E agora, já no finzinho de março, hoje 29 de março de 2024, gravamos essa lição para que a partir agora do primeiro domingo de abril nós possamos aí estudar essa lição. O título da primeira lição é bem sugestivo, já que estamos falando na caminhada cristã, na nossa vida cristã, cujo alvo é o céu, é Cristo eterno. A primeira lição nós vamos falar sobre o início da caminhada, né? O início da caminhada, ele é exposto para que nós possamos compreender que essa jornada ela é longa e requer cuidado necessário para que nós não percamos o alvo, não percamos aí a esperança de alcançar a promessa de Deus para a nossa vida. É claro que, como mesmo Paulo diz na palavra de Deus, que lá no capítulo de número 11 da segunda carta aos Coríntios, no versículo de 26, ele diz que mesmo diante das suas batalhas e lutas, ele teve muitas dificuldades, seja em viagens, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos próprios da sua nação, ou seja, seus próprios irmãos, em perigo dos gentios, dos estranhos, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo nos mares, em perigo dos falsos irmãos, enfim. Mas ele nunca deixou ser abatido por isso e nunca deixou ser levado pela circunstância. Mesmo quando em muito trabalho, em fadigas, em vigílias, em fome, em sede, em jejum, em frio e nudez, conforme ele diz no versículo 27, todas as coisas exteriores não conseguiram derrubar a fé do nosso grande mestre que serviu ao Senhor e nos trouxe os ensinamentos para que nós possamos continuar caminhando nessa batalha sem deixarmos nos levar pelas lutas diárias e por tudo aquilo que nos envolve, vindo de fora para nos atingir e muitas vezes saindo do nosso próprio coração, tentando trazer o desânimo para que nós paremos na fé e no meio do caminho. Então essa caminhada é longa, ela é extensa, porém nós temos a Trindade conosco. Deus está conosco. E é isso que nós vamos tratar nessa primeira lição, o início da nossa caminhada. O texto áureo está em João capítulo 3, versículo de número 3, que diz: Jesus respondendo disse-lhes, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a verdade prática diz que o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Cristo Jesus. E assim começa a jornada daqueles que servem a Cristo. Seja ele nascido num lar cristão, ou seja ele um gentio, como nos mostra a Bíblia, no momento em que a pessoa aceita Cristo como seu Salvador e faz parte do seu reino e é acolhido e abraçado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, pelo próprio Espírito Santo, ele começa uma caminhada gloriosa para alcançar o reino celestial. E essa caminhada ela vai se iniciar, claro, pelo novo nascimento. Tanto é que o primeiro ponto da nossa lição fala sobre essa caminhada com Cristo. E nós precisamos compreender que nessa caminhada nós temos aqui dois caminhos, tá? Nós temos o caminho da vida humana, natural, baseada no costume e nos métodos desse mundo, e nós temos aí a vida com Cristo, que é a vida renascida, regenerada, justificada, ainda vivendo nesse mundo, mas agora não vivendo para o mundo, mas vivendo para Deus. A vida com Cristo ela é maravilhosa. Ela
vai nos dar e vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. O homem, ele vai ser transformado, ele vai ser modificado. Ele vai encontrar uma nova razão de viver. Ele vai deixar de viver uma vida terrena, apenas para esse mundo, para viver uma vida com Cristo. Ele vai ter uma nova perspectiva e vai ter uma esperança de eternidade. E nessa esperança, nessa vida que o homem pode escolher em Cristo Jesus, vai lhe proporcionar uma alegria indivisível, né? Uma alegria que vai fazer com que ele tenha um encontro realmente com Deus e ele possa viver no caráter de Deus e viver para Deus. Enquanto viver nessa vida terrena, agora a sua prioridade não será mais as coisas desse mundo, mas será as coisas do porvir. É isso que Paulo nos ensina. Para termos a esperança de, enquanto estamos nesse mundo, e desfrutarmos de algo que o mundo possa nos oferecer, mas isso não é o nosso lar eterno. O nosso lar eterno é debaixo da graça de Deus, para que nós possamos estar eternamente com Ele. Então, dentro desse contexto, nesta vida humana que nós temos, o encontro com Cristo se transforma no mais prazeroso, na maior alegria que o homem pode ter em saber que agora não está mais em condenação, mas está vivo para sempre com Cristo Jesus. Porém, nessa viagem, nesse caminho, nessa caminhada, nós não estamos só. Nós temos 3 companheiros, 3 amigos, 3 senhores que estão nos ajudando em cada dia. Nós temos aqui o próprio Deus que faz tudo por nós, né? Como diz João 3,16, que Deus amou-nos de tal maneira, né? Ou seja, Ele preocupado com a nossa vida, sabendo que nós não teríamos forma nenhuma de estarmos diante dEle e na eternidade estarmos com Ele, Ele nos deu Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para nós, para que nós possamos crer e através dessa crença sermos chamados seus filhos. Então Deus está conosco, Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou debaixo da condenação do pecado, mas Deus nos livra da ira futura pelo fato dele nos amar, e Ele está conosco todos os dias. O segundo personagem, que também é Deus, é o próprio Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus, se fez homem, se tornou carne e pagou o preço pela nossa redenção. Ele foi até a cruz do Calvário, ali ele derramou todo o seu sangue e através desse sacrifício vivo foi cumprido tudo os requisitos de Deus com relação à aniquilação do pecado. E através da aniquilação do pecado, todo aquele que nasce de novo, todo aquele que se achega a Deus, ele é resgatado da sua maneira de viver para viver uma vida de novidade com Cristo. E Cristo nos proporcionou isso quando Ele, sendo Deus, se fez homem e morre na cruz do Calvário para que nós hoje pudéssemos ter a esperança e sermos transformados para que nós não sejamos mais condenados como o mundo é. E além disso, temos um terceiro personagem que após Jesus voltar aos céus, Ele nos enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco. E Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos mostra, Ele nos ampara, Ele está conosco todos os dias para que nós possamos, diante dessa caminhada que nós temos, estarmos sempre conscientes em fazer aquilo que agrada a Deus e não fazermos aquilo que agrada o próprio mundo, né? Então tudo isso nós temos nesta caminhada, essa caminhada que começa com a vida humana, o homem que nasce sobre a face da terra, que um dia ele tem um encontro com Cristo e a Trindade, a divindade está conosco para que nós possamos vencer estas batalhas do dia a dia e chegarmos lá no fim, quando vamos nos encontrar com Deus mais do que vitoriosos. Porém,
esse novo nascimento, esse encontro com Deus, essa transformação, ela é necessária para a vida de cada um de nós. É o que nos ensina a palavra de Deus no ponto 2 dessa lição que estamos estudando. Que nessa caminhada, um dia nós vamos ter que, ou precisamos, nascer de novo. É o que nós encontramos na Bíblia Sagrada, lá em João, no capítulo 3, quando Nicodemos, um fariseu, ele vai de encontro com Jesus e ali ele vai perguntar para Jesus, reconhecendo que Jesus era o Senhor, que ninguém poderia fazer milagres e como ele fazia. E ali nós vamos ver agora ele questionando Jesus, e Jesus foi direto no alvo da sua vida, perguntando, dizendo para ele que era necessário que ele nascesse de novo. Ele não compreendeu o fato do que seria o nascer de novo. Tanto é que ele pressupõe que ele deveria voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo, né? Mas como poderia isso, um homem já sendo velho? Aí Jesus explicou a ele que esse nascer de novo não é o nascer da carne, porque o que é nascer da carne é carne, o que é nascer do Espírito é Espírito. Em algum momento da nossa vida, seja quando adolescente, ou seja quando na fase já da velhice, feliz o homem que nasce de novo. Não importa o tempo, não importa a idade, o que importa é que o homem tenha um encontro com Deus, e naquele momento que ele se encontra com Deus, ele nasce de novo. E Jesus vai explicar para ele que é necessário que ele nasça de novo, primeiro porque todos os homens pecaram, todos os homens estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão fora dos propósitos, fora do alcance, ou seja, do próprio homem ter o benefício de Deus por si próprio. O homem está fora, fazendo a vontade da sua carne, fazendo a vontade da sua própria concupiscência, e ele então está perdido. Por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no novo nascimento, quando o homem ouve a palavra, que é simbolizado pela água, e quando ele se dobra diante de Deus, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida, que transforma a sua vida, que modifica a sua vida, que convence-o do pecado, da justiça, do juízo, naquele momento, se ele se dobra perante Deus, ele tem um novo nascimento. É exatamente o que fez Paulo em caminho de Damasco. Ele estava perseguindo os cristãos, aquele homem religioso, aquele homem devoto, aquele homem que não tinha mancha na sua vida religiosa, querendo destruir o cristianismo porque achava que aquilo era um mal para a sociedade da sua época, era um mal para a sua religião, e ele queria extirpar, ele queria destruir tudo porque achava que a sua religião era a mais perfeita. No meio do caminho aparece uma luz, ele cai por terra, uma voz fala com ele, ele pergunta: quem é, Senhor? E naquele momento Jesus se revela a ele e diz a ele que ele não estava perseguindo somente os cristãos, mas estava perseguindo o próprio Deus. E aí ele pergunta ao Senhor Jesus: o que é que eu devo fazer? Então o Espírito Santo o convenceu do seu pecado, convenceu da justiça, convenceu do juízo, e ali naquele momento ele teve a vida transformada pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, e ele foi o que nós conhecemos do apóstolo Paulo. Isso tem que acontecer na vida de todos, se quer um dia estar no reino celestial. No ponto 2 desse segundo ponto, nós vemos que a religião, como já citei no caso de Paulo, não faz o nascer de novo. Não é o fato da pessoa frequentar uma igreja, ter posição dentro de uma instituição, não é o fato dele ser ativista religioso que isso vai fazê-lo salvo em Cristo Jesus. As obras, como diz o próprio apóstolo Paulo, ela não nos salva. O fato de fazer não quer dizer que nós temos garantido a nossa salvação por aquilo que fazemos com a força das nossas mãos. O fato de nós estarmos quase que todos os dias no templo também não é requisito básico para a salvação. Apesar que isso, para alguns,
é a força de expressão do trabalho a Deus por gratidão por tudo aquilo que ele faz, mas isso não é sinônimo daquele que será salvo pelas suas próprias forças. Como eu já disse, não é as obras que nos salvam, mas é a bondade, misericórdia e o amor de Deus para a nossa vida que nos faz nascer de novo. Muitas religiões existem em muitos lugares. Qualquer parte do mundo nós vamos encontrar uma religião que professa alguma divindade, que pratica algumas obras, que fazem ali trabalhos importantíssimos na esfera humana, inclusive, mas isso também não faz dessa pessoa uma salva em Cristo Jesus. Como eu já disse, o novo nascimento não se dá por pertencer a uma instituição ou uma religião, mas se dá pelo novo nascimento quando o homem tem o seu encontro com o próprio Deus, e esse encontro faz com que ele entenda que é um pecador, que não pode fazer nada por si próprio com relação à salvação e que depende exclusivamente de Deus para ter uma nova vida. É isso que é o novo nascimento. O nosso novo nascimento, como nós já dissemos, ele é provocado pela palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E a água, e a palavra de Deus representada pela água, ela purifica-nos, ela transforma-nos, ela nos faz sermos diferentes, porque a água em si, né, tem o poder regenerador. E essa água, agora apenas sendo um instrumento, uma forma de demonstrar que é a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma e produz salvação, produz entendimento daquilo que Deus quer para cada um de nós. Claro que tudo isso não é apenas uma força de estudo, não é apenas buscar através de uma leitura, não é apenas ter um currículo escolar ou ter uma boa formação em faculdades ou universidades que vai nos fazer com que nós entendamos a palavra de Deus. Essa palavra, ela é o próprio Deus falando, e ela necessita, e nós necessitamos que ela seja interpretada pelo próprio Deus no nosso coração. E quem faz isso é o próprio Espírito Santo, que está para nos ensinar, para nos guiar, para nos mostrar a verdade, para iluminar a nossa mente e o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a sua palavra. Na medida em que ela nos é pregada, na medida em que o Espírito Santo vai falando no coração das pessoas, as pessoas têm uma posição para decidir o que ela quer fazer da sua vida. Ou ela aceita a palavra de Deus e se dobra aos pés do Senhor e é transformado pelo poder da palavra, ou ela também tem a opção de rejeitar a palavra e não aceitar. Nós temos o exemplo claro nas parábolas da semeadura, onde a semente, que é a palavra de Deus, é jogada em diversos tipos de solo, e num solo ela brotou, ela cresceu e ela produziu. Em alguns outros solos ela deixou de fazer aquilo que era necessário para que houvesse a produção. Ou seja, dentro desse conceito, nesta metáfora, a palavra de Deus, ela é espalhada em todos os corações. A pessoa pode aceitá-la ou não, pode produzir bons frutos ou pode renegá-la e essa semente não fazer efeito na sua vida. Assim é para cada um de nós. A oportunidade está aberta, Deus quer salvar todos os homens e Deus quer que nós entendamos o seu propósito e aceitemos com humildade, com clareza na nossa mente, que nós devemos e precisamos de Deus na nossa vida. E aí começa o nosso caminhar cristão. E partindo para o ponto 3, o ponto final, nós temos aqui no Novo Testamento e como é a caminhada de fé do cristão, né? No Novo Testamento, diz aqui a nossa revista, o conceito de Novo Testamento como a Escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga e a nova aliança, né? Agora nós vemos aí o Novo Testamento sendo
Um livro composto de 27 livros que nos mostra todo o caminhar de Deus para a nossa vida. Nós começamos com os evangelhos, 4 escritos sobre o evangelho, sobre a biografia de Jesus, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, nós vemos as 13 cartas paulinas, nós vemos mais as cartas que nos mostram, que foram escritas por Pedro, Tiago e outros, que vai nos mostrar e vai nos delinear o caminhar como deve ser a vida do cristão, como deve ser a vida da igreja, como deve ser a vida do obreiro. O Novo Testamento vai nos trazer o conhecimento de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, além do auxílio pleno do Espírito Santo, nós temos as cartas do Novo Testamento e também, por que não dizer, do Antigo Testamento, para que nós possamos viver uma vida totalmente pautada, uma vida totalmente regrada pelos mandamentos que Deus tem nos deixado. O tema da Bíblia Sagrada é esse: apresentar a Cristo como Salvador. No Antigo Testamento, todos aqueles homens usados por Deus e tudo aquilo que foi proporcionado no Antigo Testamento mostrava a pessoa de Cristo Jesus. Tanto as obras, tanto os sacrifícios, como os tabernáculos, como até o próprio Templo de Salomão e depois o segundo templo, tudo isso era voltado figurativamente para aquele que viria, que seria o Cordeiro Pascual, o poder que viria a esse mundo para pagar o preço, para que o pecado fosse eliminado da face da terra. Nós temos agora no Novo Testamento os escritos a respeito desse homem que veio, que morreu por nós e mostra-nos como nós devemos andar e viver na face da terra. E nessa caminhada que nós temos e nessa vida que nós temos, seremos sempre pautados e confrontados pela palavra de Deus, seja pelo Antigo Testamento, que é a sombra do Novo, seja pelo Novo Testamento, que é a realidade que nós vivemos. Nós vamos agora andar caminhando de passos firmes para a eternidade, sabendo que Deus está conosco. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está conosco. E para concluir esta lição, quero dizer que a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começam a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pela palavra do Novo Testamento, que tratam da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e em quem a nossa fé está totalmente fundamentada. Que nós possamos, debaixo da graça, bondade e misericórdia de Deus, termos o nosso conhecimento aberto e que nós possamos continuar compreendendo a palavra de Deus, para que nesta vida que vivemos, possamos não viver para nós, mas vivermos para Deus, para que na eternidade tenhamos o pleno gozo e a plena alegria de vivermos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, em que viremos aqui para te trazer mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.